Fala rapazes, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre a nova edição de Final Fantasy, a edição baseada nos jogos de videogame, que já tem vários. Ela é uma edição standard, eu achava que ela ia ser uma edição que nem o Senhor dos Anéis, que seria mais modern, e então tipo, isso faz um pouco de sentido em relação a algumas cartas que eu estava vendo no jogo de videogame. Eu nunca joguei de fato, só sei que é RPG e já tem vários Final Fantasies. E é um jogo bem longo. E é isso. Bora ver as cartinhas dessa edição. Mas lembrá-los aí de uma parada importante, que este mês de junho vocês concorrem aí até um Nintendo Switch 2, mais 20 kits de pré-release. Então é isso mesmo, um Nintendo Switch 2, um videogame novo aí, pra galera que gosta. Eu só jogo mais PlayStation, mas eu queria muito ter esse Nintendo Switch 2. Para concorrer, vocês estão ligados, cada R$ 100 em compras lá no Marketplace vocês ganham cupom. E utilizando o nosso código promocional Guma, lá no final da compra vocês duplicam a chance de ganhar e nos dão aquela moral com o pessoal da liga. Então entrem aí, façam suas comprinhas, comprem suas cartinhas de Final Fantasy, seja Pauper ou às vezes você que joga outros formatos, e utilize o nosso código para dobrar a chance de ganhar e boa sorte aí no sorteio, certo? Então agora vamos ver as cartinhas legais aí de Final Fantasy para o nosso querido Pauper. Começando com Adventurers Airship. 3 genéricas, 3-2, um veículo, tem voar, e quando ataca, na verdade, quando esse veículo ataca, compra uma carta e descarta uma carta. Lembra o Toptero, né, que foi banido do Pioneer, eu acho que do Standard. Claro que o Toptero era quando bloqueava e quando atacava, e era 3-3, esse aqui é 3-2, mas esse aqui seria o Toptero pro Pauper, então eu achei esse cara bem interessante. Óbvio, o Toptero era 2 manas, 3-3, em vez de 3 manas, 3-2. Mas dadas as proporções, eu achei ele bem interessante. Né? Não é um artefato às vezes tão pesado, dependendo do deck que você for utilizar. O Crew 2 ali também, e o Flying, então você pode usar de uma maneira para bloquear às vezes. Se seu oponente só tiver Sorcery, Speed Removal, ele vai ter que matar o teu bicho, daí você consegue de uma maneira bloquear, né? Porque você, antes do seu bicho morrer, você transforma o seu veículo em uma criatura, então ele não toma teoricamente o primeiro removal, né? Então ele é mais chato de lidar. Achei legal, não é super potente, mas eu achei interessante. Iron Giant, 7 manas, 6-6, uma criatura artefato, demônio, vigilância, reach, trample. Então, da hora aí, né? Então, se você quiser fazer aqueles monogreen Tron ou aqueles Tron colorless mesmo, né? Então, já fechando o Tron, 7 manas, você tem um 6-6, vigilância, alcance e trample. E o alcance é importante porque muitas vezes ele apanha para os bichos voadores, né? Então, esse aqui pelo menos ele segura. Tem que, sei lá, bateu com uma fada, vai ter mais 5 de dano ali, ou se for um Core Skyfish, vai ter que dar Galvanic nele. Então faz um 2/1 legal contra o seu oponente. E Vigilância e Atropelar é legal também. Então, achei legal. Lunatic Pandora, uma genérica, um artefato lendário. Coisas difíceis de acontecer no Pauper, difícil não, mas raras, né, vamos chamar. Não sei porque eu fiz assim, porque realmente são raras. Coisas raras de acontecer com coisas comuns. Com cartas comuns. Então, uma genérica, um artefato lendário, paga 2 e vira Surveil 1. Olha do topo, pode botar no cemitério ou no topo. Paga 6, vira, sacrifica ele e destrói a Non-Land Permanent, a permanente sem ser terreno. Então, eu achei interessante isso aqui pro Tron, cujo famoso joga no Tron, né? Falei agora do. Esse aqui no Tron Colorless ou Monogreen, ou até mesmo Gru. Esse aqui eu acho que pode ser uma carta que jogue num Tron mais control, né? O famoso Ephemerate Tron. O 5-Color Tron. Às vezes ele pode ser usado Também eu tava comentando com um amigo, né? Se tu fizer Kenko e transformar esse artefato em criatura, o teu oponente não pode dar Cast Down, porque é uma criatura lendária. E Cast Down não mata lendário, então de repente seria o começo das criaturas lendárias pro Cast Down deixar de ser o removal mais forte, né? Tipo, 2 manas destrói qualquer coisa no Pauper, até o momento. E ele tem a possibilidade também, né? Você bate por 1 mana ali, deixa ali na mesa, no passe, usa 2 manas para dar surveio, ou se precisar, né, destrói uma permanente. Então, também tem maneiras de voltar ela do cemitério, tem várias coisas que voltam o artefato do cemitério para mão ou para mesa. Então ela pode ser uma possibilidade nesse deck, ou em algum outro. Então achei legal. World Map, falando em Tron. 1 mana, artefato, paga 1, vira, sacrifica esse artefato, busca por um terreno básico no deck, bota na mão. Ou 3 manas, vira, sacrifica o artefato e busca por qualquer terreno e bota na mão.
Esse mapa ele só é pior do que o Expedition Map. Depois dele ele fica um pouco melhor, né? Porque, tipo, se tu tem 4 Expedition Map e tu quer botar 5 até 8, tu pode botar The World Map, né? Tinha outros artefatos parecidos no passado que eram mana, pagar um sacrifica para você buscar um terreno básico, então esse aqui faz a mesma coisa, aqueles lá você não precisa usar, pode botar esse, porque ainda tem a possibilidade de pagar 3 e buscar qualquer terreno. Mas se o Tron quiser usar 4 de cada e ficar com 8, mas tem o Crop Rotation, né, pro deck geralmente do Tron usa verde, mas se for fazer essa versão aí de Colorless, às vezes usa 4 Expedition Map e 2 desse World Map, né? Então é uma carta interessante para se usar. E às vezes você pode buscar a básica, né? Então às vezes você... Tem vezes que o Expedition Map eu tenho que buscar uma ilha no 5 Color Tron, porque eu preciso de uma land em pé que adicione azul, porque o deck é mais azul no 5 Color Tron. De repente, se quiser botar um para testar, ou coloca 4 em 1, tá aí. Tem o Magitech Infantry. Infantaria Magitech. Uma azul. Tô bem. Uma branca. Uma criatura artefato, um soldado robô. Paga 3, você busca no seu deck por uma carta chamada, né, igual ele, e bota em campo virado. Então, tipo, baixa o primeiro, no segundo turno, se tu não fizer nada, tu pode, sei lá, fazer outra coisa, né? Aí no terceiro, na verdade, no terceiro turno, se você não tiver nada pra fazer, você pode pagar 3 e buscar outro dele do deck. Então é interessante, né? Se ele tivesse no texto, você pode ter quanto quiser dele no deck. Aí eu acho que seria top 1 dessa edição, na minha visão. Ou top 3 no mínimo. Porque seria bem massa. Mas mana 2/1, porque você vai ter outro artefato, né? No Pauper a gente tem um monte de terreno artefato. E um monte de artefato bom, né? Mas daí você vai fazer um 2/1 por um mana. Não sei. Achei legal, mas não achei tudo isso. Aí temos o Paladin Arms. 2 genéricas, uma branca, artefato equipamento. Tem Job Select. Quando ele entra em campo, quando esse equipamento entra em campo, você pode criar um /1 herói e token e anexar nele. Então ele é um 3 manas, basicamente 3/2, né? Porque a criatura equipada ganha mais 2/1 e o Ward 1. Então 3 manas, 3/2, Ward 1. Que ainda deixa um equipamento. Vou pausar aqui porque o vizinho resolveu ligar o Opala, comedor de gasolina, bem na hora. E tem essa habilidade aqui que não tem nome, mas é só um equipe 4. Então 4 manas para equipar. Infelizmente o equipe é muito pesado, mas pensar que tu vai botar na mesma criatura por 3 manas, 3/2 Guard 1, que às vezes é uma criatura ok, que ainda deixa, né, na mesa um equipamento, você pode deixar um outro bicho mais 2/1 e Guard 1, por exemplo, num White Winnie. Você pode equipar num Core, né, o Core fica 4/4 e Guard 1. Né, então não é tão ruim. E com Core você pode voltar isso aqui e baixar depois e fazer outro bicho 3/2, dependendo da situação. Tem essa... Eu achei interessante esse equipamento. E também por causa desse carinha. Se você tiver, de repente, tem um Leonino que é 2 manas, 2/2, que faz mais ou menos o que esse bicho faz. Esse aqui é o Weapons Vendor. 4 manas, 2/2, sendo uma branca. Humano Artificer, não lembro o que é a tradução. Quando ele entra, você compra uma carta. 4 manas, 2/2, branco, que compra uma carta. No início do combate do seu turno, se você controla um equipamento, você pode pagar 1, e se você fizer isso, anexe o equipamento que você controla na criatura que você controla. Então, se você tiver os dois, né? Eu sei que 4 manas é meio pesado, né? Se ele fosse 3 manas, 3, seria até forte demais, né? Porque compra uma carta, fica anexando, mas eu acho que 3 manas esse bicho seria muito da hora. 4 manas eu tô botando aqui porque vai surgir algum deckzinho, às vezes, rogue, que a galera quer brincar, e é uma carta interessante. Mas tem um bicho que daí tu pode equipar isso aqui por 1 mana em vez de 4 manas. Né? E tem tipo, no início do combate no turno. Se fosse durante o seu combate, você pudesse, né, tipo, do nada, paga 1 e muda de artefato, seria legal, mas é só, tipo, naquele momento. Depois daquilo você declara os atacantes. Então já fez a troca de artefato. Porque às vezes você pode bater com 2 bichinhos /1 e do nada, o cara bloquear, né, tu pode anexar, mas nesse caso não dá. Mas tem um Leonino, novamente, 2 manas, 2/2. E entra, você anexa o equipamento que você controla na criatura que você controla, então, né, tipo, só que esse aqui ainda dá um draw, mas é 4 manas. Enfim, se for um deckzinho de equipamento, de repente. White Mage Staff, outro equipamento, branco. Uma color, uma branca, com Job Select. Quando esse equipamento entra, você faz um Hero e anexa. A criatura ganha mais 1, e toda vez que a criatura equipada atacar, ganha 1 de vida e é um clérigo, adição aos outros tipos. Eu
coloquei aqui no vídeo mais porque ele é menos mana, mas ainda assim tu faz um 2/2 que quando ataca ganha um de vida, né? E o equipado dele é um pouco menor. E tem como o branco tem o Core Skyfisher, né? Pode ser uma opção às vezes, né? Mas eu acho que pro branco tem aquele que. A espada de tiro eu acho que ainda é melhor, né? Mas esse aqui talvez é um pouquinho melhor do que esse. E a espada de tiro, eu acho que por ser 2 manas, acaba sendo um pouco melhor. De repente, isso aqui para um deck de equipamentos. Esse aqui tá meio que sobrando. Mas tá aí. Então, Ariman. 2 genéricas, uma preta, um horror, olho. Olho, horror. Voar Death Touch 2/2. Paga 3, sacrifica outra criatura ou artefato, compra uma carta. Eu até achei que já tinha várias cartas com esse. Várias não, mas algumas com essa habilidade. Eu fui pesquisar, são poucas. E a maioria tem que virar a criatura, virar ele, né? Então, tipo, esse aqui até que é bem forte, porque você pode comprar uma criatura ou artefato pagando 3 e comprar uma carta. Ele tem um Pseudo Deadly Dispute nele, né? Claro, não faz o tesouro, mas eu falo Deadly Dispute é no fator de sacrificar artefato ou criatura e comprar carta. Ele tem uma disputa anexada nele. Nesse caso que eu chamo de disputa, né? Alguma coisa que você sacrifica para comprar uma carta. 3 manas genéricas, tem o Void Death Touch, então, né? Não, obviamente, se ele fosse menos mana, sei lá, 1/2 seria melhor, porque o que importa é baixar por tantas manas, ou se fosse pagar um, sacrificar. Mas tem essa possibilidade se você for um deck com bastante mana, né? Então vamos. Cornered by Black Mages. Corneirado para magos pretos. Na verdade, Cornered é tipo encurralado, né? Uma incolor, 2 pretas, feitiço. O oponente alvo sacrifica uma criatura da escolha dele. Tá? Obviamente é da escolha dele se você sacrifica. Cria um 0/1 mago, token, com habilidade de toda vez que você jogar uma mágica de não criatura, ele dá 1 de dano em cada oponente. Então interessante, né? A gente vai falar mais sobre esse maguinho aqui, porque tem outras cartas que faz ele. Então é um 0/1, que toda vez que você joga uma non-creature, ele vira tipo quase um Flame Blizzard, né? Ou até melhor, porque dá... Ah não, é um dano, não é um prejuízo de vida. Porque 1 de dano dá pra prevenir. Mas é como se fosse o Flame Blizzard. Ele faz um Flame Blizzard. Preto, 0/1. Um Malboro. Isso aqui é um édito, né? Então, tipo, mas só que é uma mana a mais, mas faz um tokenzinho, essa é a vantagem, né? Mas vamos falar de Malboro. Malboro Black. 4 genérica, 2 preta, uma planta horror. Eu não sei, eu não joguei os jogos, eu não sei se realmente é tipo, o Malboro é... O cigarro eu sei que é feito de tabaco, que é uma planta, ou sei lá, como... né, a origem é uma planta. Mas eu não sei se botar esse nome aqui, se é coincidência ou se realmente, tipo, tem a ver com a marca. Tipo, esse é um cigarro, eles jogam uma fumaça igual um cigarro. Ou se de repente a marca do cigarro. Enfim, por que eu tô entrando nesse assunto do Marlboro? Mas tá aqui o nome dela, Marlboro. 4 manas, 2 pretas, tem Swamp Cycling, 2. Aqui que eu pensei que talvez eles podiam ter. Eu acharia legal se eles fizessem Swamp Cycling 1 igual o Troll de Casa Doom, do Senhor dos Anéis. Mas como é uma edição T2, eu acho que eles não iam fazer, né? Porque daí no Pioneer talvez isso ia ser mais complicado. Então, por isso talvez eles botaram isso. Ou talvez pro Legacy, né? Porque o Swamp Cycling 1 do Troll fez ele ser banido no Legacy. Porque você poderia fazer Reanimate muito cedo. Tem de, tipo, tu driblar Blood Moons buscando seu terreno básico muito cedo, né? Mas aqui, Bad Breath, ainda tem esse nome. Mau hálito. Quando essa criatura entra, cada oponente descarta uma carta, perde 2 de vida e exila as 3 cartas do topo do seu cemitério. Do cemitério não, do seu deck, seu grimório. Ou seja, é uma alusão a cigarro, porque tipo, você perde 2 de vida e perde as 3 do topo do seu grimório. Ou seja, diminui o seu tempo de vida também. Além de descartar uma carta, mano, perde recurso, perde o seu futuro e vida. Tipo, é muito... como flavor, tipo, carta... Essa é a melhor da edição, disparado, assim, ó. Vou fazer aqui, ó, a flavor. Qual é o flavor dessa carta? Se bem que flavor significa gosto, né? Mas o gosto horrível, mas é o primeiro lugar. De flavor é o melhor. Não tem, é o Marlboro. Marlboro Black ainda. Se bem que eu não sei, acho que o Marlboro vermelho é o mais forte, né? Enfim, 4/4. Seria legal pra fazer um reanimate, né? Dá pra flicar ele e ficar tentando limpar o deck do seu oponente também.
Mas eu acho que o fator de ser Swamp Cycling 2 é muito pesado, né? Se fosse Basic Swamp Cycling, tipo, se fosse um e buscasse só pântano básico, seria já mil vezes melhor do que ele já é. Mas esse aqui talvez dificulta, né? Porque por 6 manas baixar um 4/4 que morre pra Galvanic, claro, faz um efeito interessante ali, o mau hálito, mas não dá. Kutrub Foyer, duas genéricas, uma preta, 3/2, um zumbi horror. Quando ele entra, escolhe um. Se é a criatura que já sofreu dano nesse turno, ou exila as duas. Exila até duas cartas de um cemitério. De um single graveyard. Então tu não pode exilar uma do teu cemitério e uma do cemitério do oponente. Sei lá, às vezes tu não quer aquele bicho do teu cemitério, sei lá. Não sei como poderia ser, né? Mas é de single graveyard. Então eu achei interessante pela versatilidade, mas nada demais. Resentful Revelation. Uma genérica e uma preta, um feitiço. Olha as 3 no topo do seu deck, bota uma na mão e o resto no seu cemitério. Ou seja, uma preta fazendo habilidade azul, tá ligado? Eu sei que preta tem bastante carta que compra carta, mas. E Deadly Dispute, FX, essas outras que sacrifica coisa pra dar 2 draws instant speed é melhor. Mas esse aqui, pra de repente um Reanimator, é um pouquinho melhor, né? Porque você não precisa depender de ter uma permanente pra sacrificar e você bota coisa no cemitério. Então você bota uma delas, né? Você é obrigado a botar uma delas. Não tem como, tipo, eu só quero botar as 3 no cemitério, porque às vezes são 3 coisas que tu quer no cemitério. Mas de repente pega uma land e bota os 2 bichos no cemitério. Ou pega um exume e bota os outros 2 bichos no cemitério. Tá aí. E tem flashback. 6 genéricas, uma preta. Bem que é bastante mana, né? Mas. Blazing Bomb, uma vermelha. Parece o negocinho do Bomberman. Parece o foguinho do Bomberman. Uma criatura elemental 1/1. Toda vez que você joga uma non-creature, uma não criatura, uma mágica de não criatura, se você gastou 4 manas pelo menos para jogar ela, coloca o marcador mais um nela. Nele, né? Então, tipo, joguei um Snuff Out, eu tenho que pagar 4 manas, né? Primeiramente eu li, eu pensei, vou dar um Snuff Out e vou botar marcador nele. Não é assim que funciona. Vou evocar o Muldrifter e vou botar marcador nele, porque o Muldrifter custa 5 no total, mas eu tô gastando com 3. Não, tu tem que pagar 4, né? Pelo menos 4. Então tem que fazer Raidcast do Muldrifter ou Raidcast do Snuff Out pra poder botar um... Quer dizer, Muldrifter é bicho, então não conta, mas... O Raidcast do Snuff Out, né? Supondo que fosse uma spell igual o Evoke do Muldrifter, por exemplo, um Snuff Out é o melhor exemplo, porque tu pode pagar 0 e 4 de vida ou 4 manas. Tem que pagar 4 manas para poder botar marcador nele. E ele tem a habilidade Blow Up, vira, sacrifica essa criatura, dá dano igual ao poder na criatura alvo, e ativa apenas como feitiço. Foda que é só na criatura, né? Então, porque você poderia ficar crescendo ela, e daí do nada explodir na cara de um oponente. Ainda mais que é só como Sorcery. Na real, lendo ela aqui, ela foi ficando um pouco pior. Talvez ela não deveria nem estar aqui nesse vídeo, mas tá aí, só pra explicar pelo menos como ela funciona. Laughing Mad, 2 genéricas, uma vermelha, uma instantânea como custo adicional para jogar essa mágica, descarte uma carta e draw 2 cards, compra 2, né? Então, essa aqui, por exemplo, o flashback dela é 4 manas. Se você jogar ela pelo flashback, você cresce o bichinho ali do anterior, esse bichinho aqui. Porque você gastou 4 manas. Mesmo a carta sendo 3 manas, você gastou 4 manas se você jogar pelo flashback. Se você jogar como a mágica normal aqui, não vai adiantar, né? Ou, por exemplo, no Ruby Storm, que tu tem os bichinhos que diminuem o custo de mana, né? Se você jogar pelo flashback pagando 3 só, não dá. Não vai crescer, né? Esse bicho. E essa carta aqui, falando do Ruby Storm, eu acho que ela pode jogar, de repente, numa versão que use 8 dessa carta. Porque já tem uma carta dessa, que é exatamente igual. 2 genéricas, uma vermelha, instantânea, que custa adicional, você descarta uma carta, compra 2 cartas e tem flashback de 3 genéricas, uma vermelha. É exatamente igual. É a mesma coisa. Então, de repente, logo surge aí uma lista com 8 dessa carta. Eu prefiro a versão agora com que você exila 2 do topo, né? Com o Rens do Resolve e o outro que também é a mesma coisa que o Rens Resolve. Mas tem essa opção aí, se você quiser ter pra ter 4 draws, teoricamente, né? Porque às vezes você compra uma land, daí você descarta essa land pra comprar 2. Então daí você tem, né, com essa carta aqui no Ruby Storm, 4 draws, teoricamente. Mysidian Elder. Do genérico com a vermelha, um humano mago. 1/3. Quando ele entra, cria um 0/1 Black Wizard Creature Token. Com toda vez que você jogar uma non-creature spell, esse token dá um de dano em cada oponente. Então faz um tokenzinho igual aquela spell preta,
um mago 0/1 preto com a habilidade do Flame Breather, ou Boca de Cachaça. Então é interessante, de repente o Mono Red queira usar mais um disso aqui, né? O problema é que é 3 manas. Podia ser 2 manas, sei lá, 0/2, só por fazer o maguinho, né? Tipo, então seriam 2 corpos, pra você poder ter um maguinho que toda vez que você vai jogando, tanto que tá aqui na arte, né? Esse aqui seria o mago, esse mago e esse outro mago, né? O mago preto. Mas tá aí, uma opção, né? De repente quiser blinkar, sei lá, fazer vários. Dá pra fazer um exército de maguinhos blinkando ou voltando, sei lá, um Boros magos. Aí aqui vamos falar então do Summon. Essa cartinha, esse tipo de carta, que é tipo novo de carta, que é criaturas com saga. Então é uma criatura saga, 2 genéricas, uma vermelha, 3/2, uma saga Demon. Então ele é 3 manas, 3/2, quando entra, ele vai para primeiro capítulo, que faz a habilidade exatamente do primeiro capítulo. Aí no outro turno vai para o segundo capítulo, e quando for para o último capítulo, ele vai fazer essa habilidade e vai ser sacrificado, né? Tá até escrito aqui, ó, quando ela entra, e na sua draw step, after you draw step, você bota um lore, um marcador de capítulo, e sacrifica após o quarto. Então na hora que chegar no quarto já tem que sacrificar. Então ele vai ficar 4 turnos vivo, né? Vai bater 3 vezes. Não, na verdade vai bater 2, né? Vai baixar no 1, vai bater nesse, e nesse aqui ele morre. Então, pelo menos 2 vezes ele consegue bater, digamos assim. Só que o importante são as habilidades do lado, né? Você pode descartar uma carta, se fizer isso, você compra uma carta. 2 vezes, né? Quando baixar, no outro turno, aí daí no terceiro turno adiciona uma vermelha, e no último turno adiciona uma vermelha também. Então, é interessante. Até pensei de novo, né? De repente nesse Rubstorm, se você coloca ele, baixa ele inicialmente, para ter só um drawzinho, né? Descarta um land, compra uma carta, e daí no outro turno faz de novo, já consegue bater, e assim vai, né? Se de repente para o long game tu ainda consegue atuar mana. Outra carta aqui interessante é o Suplex. Uma incolor e uma vermelha, feitiço. Escolha um. Ele dá 3 de dano na criatura, e se aquela criatura morrer nesse turno, exilia. Então é bem legal, porque é quase como... Esse aqui é uma Braid, só que feitiço, né? E exilia o artefato alvo. Então nisso ele é melhor do que uma Braid, só que o problema é que é feitiço, não é instantâneo, né? Então exilar o artefato pro Pauper é muito relevante, né? Em alguns formatos, se tu destruir e exilar o artefato, não faz diferença. Simplesmente se livrou dele. Mas no Pauper, como a gente tem os terrenos indestrutíveis do artefato, isso aqui é muito importante. Então é capaz dessa carta aqui jogar mais do que o Abrade, né? Além de dar 3 de dano numa criatura e exilar ela. Então tu pode exilar um Young Wolf, ou às vezes mesmo um Kraklan Xamã, daí ele não vai poder voltar com a Blood Fountain. Então tem esse fator também que é importante. Tudo bem que se ele quer voltar com a Blood Fountain, ele sacrifica a resposta, mas o Kraklan é um artefato para ele morrer antes, né? Mas são um bicho tipo o ratinho do Jund, né? Tu não quer que ele volte, então tipo, pelo menos tu exila ele. Se bem que ele é um artefato, poderia só exilar também. Enfim. Outras criaturas aí que não estão vindo na minha cabeça que tu queira exilar. Ou um Delver, né? Sei lá. Tudo bem que exilar Delver não faz tanta diferença no deck do Mono Blue Terror. Mas tá ali. Tu pode de repente exilar aquela fada. A Snacker. Então beleza, tu pode exilar a Snacker. Interessante. Snacker é uma carta que tem jogado bastante, né? Tá jogando no Rakdos Burn, então ela... Eu gostei bastante dessa carta aqui. Balambi T-Rexaur. Um T-Rex, 6 mana, 6/6. Criatura dinossauro, atropelar. Quando entra em campo ganha 3 de vida e tem Force Cycle em 2 genéricas. Ou seja, né? Aquele dinossauro que vinha em todas as M19, M20, M21, acho que é 6 mana, 6/6 Trample. Dinossauro. Né? E esse aqui entra ganha vida, e esse aqui ainda tem Force Cycling, para você poder ciclar, né, e poder achar terreno se estiver zicado. Ele é mesmo custo de mana, 6/6 e atropelar. Então esse aqui é como se fosse o Power Level no Fire Design, né? O Power Level aumentou bastante. De novo, eu fico triste por não ser só um. O Forest Cycling, né? Que daí poderia ser um competidor legal aí do Ent. Pra poder ter nos decks que você paga umzinho e cicla, né? Pra jogar de repente num Dread ou nos Reanimators. Talvez ainda possa ter usado para jogar, porque ele ganha 3 de vida, né? O Ent entra e faz uma Food. O Food tu tem que pagar mais 2 para poder ganhar esses 3 de vida. Esse aqui entrou e já ganhou 3 de vida. Então às vezes ele é um pouco melhor. A não ser que tu vai usar a Food para sacrificar para alguma coisa, né? Tipo para um Deadly da vida. Mas esse aqui é ganhando vida direto. E o 6/6, o Ent é 5/7. Então ele, dependendo da situação, é melhor, porque tem o atropelar, mas o Ent tem o Reach. Então, se fosse um aqui no Force Cycle, eu estaria muito feliz. Mas eu achei interessante essa cartinha e vou comprar 4. Chocobo Kick.
Uma incolor, uma verde, feitiço, que tem kicker. Como kicker? Tem o kick tem kicker. Beleza. Pelo flavor. Volta o terreno pra mão, que você controla pra mão do seu dono. Então, às vezes, você pode estar controlando uma land que não é sua. Não sei se no Pauper tem isso, né? Mas eles botam sempre, se você voltar uma land que não é sua, né? Do que você estiver controlando, que é do seu dono, você vai voltar pra mão dele. Então, tipo, tem que voltar uma que você controla pra sua mão pra você poder depois fazer o landfall, né? Se você quiser, porque ela vai fazer um token... Ah, não, esse aqui não faz o token. Esse aqui é que a criatura dá dano igual ao poder na criatura do que o oponente controla, e se você quicou essa mágica, ela dá o dobro dessa mágica. Então, para você poder fazer landfall, ou às vezes você quer fazer uma land que tenha ETB com valor, sei lá, um Bojuka, então é interessante essa Chocobo Kick aqui. Tudo bem que no deck que, se você voltar um Bojuka, você vai ter preto, vale mais a pena botar um Remove tipo Cast Down, né? Mas se for um deck verde e vermelho que não tenha tanto como matar bicho, o Run Through às vezes é melhor, né? Mas esse aqui tem a opção de você poder voltar uma land que você controla pra mão. Se por algum motivo você quiser usar. Isso aí, pra monogreen alguma coisa de repente. Porque daí dá o dobro de dano, né? O Run Through às vezes teu bicho é 3/3 e se ele consegue fazer dá 6 de dano. Commune with the Beavers. With Beavers. Uma vez de feitiço, olha as 3 no topo do seu deck, você pode revelar um artefato, criatura ou terreno e bota o resto, bota na sua mão e o resto no fundo em qualquer ordem. Então, é um pouco pior do que o... Na verdade, é bem pior do que o Rumble, né? Que é 2 manas e ainda deixa um token. Então, acaba sendo uma mana também, né? Porque tu tem o token para poder usar depois, para bloquear e etc. Mas esse aqui para um deck que às vezes não tem tanta mana para você... Tipo, é um luxo de ter essas 2 manas para fazer um Rumble. Às vezes é interessante isso aí, porque você pega artefato, criatura ou terreno. O Rumble pega permanente, então dá para pegar outras coisas, né? Artefato, pode pegar encantamentos também, né? Esse aqui não pega encantamento. Mas tá aí, eu acho interessante. Uma opção, mais um draw verde, né? Digamos assim. Grampus Oshu. Uma verde, criatura planta besta. /1. Tem Death Touch. E tem a habilidade engraçada de pagar 8. E até o final do turno essa criatura ganha mais um para cada carta de permanente no seu cemitério. Então, seu deck faz muita mana. Às vezes teu deck, tipo, teu cemitério tá com, sei lá, 20 cartas, 20 permanentes, pode pagar 8 manas e dá mais 20. Não precisa, às vezes, né? Tipo, mais 19 já tá bom. Mas é interessante. Pena que não tem atropelar, né? Esse Death Touch é legal pra, tipo, tu fazer um turno 1 ali baixar, de repente o cara que joga de Terror não vai conseguir passar por ele, então é interessante. Não, o Death Touch, talvez o Death Touch é melhor que o Trample, porque tu vai geralmente usar ele mais pra bloquear no início, pra matar um bichão, do que pra ganhar, né? E quando for pra ganhar, de repente, no verde você pode botar um Rancor nele, ou alguma coisa que dê atropelar, então... Eu achei uma carta peculiar e legal. Gostei. Até aqui a carta que faz um token 2/2. 2 manas, feitiço, bota o token 2/2 de pássaro. E token é que a habilidade de toda vez que entra no terreno ele ganha +1/+0 até o final do turno. E tem flashback por 7 manas, sendo uma verde. Então, meio que o Chocobo Kick é pra tu de repente voltar a land e daí fazer o landfall com isso aqui de novo. Mas eu achei interessantezinha. 2 manas, faz um token 2/2. Não tem decks, acho que muito bons para landfall no Pauper, apesar de a gente ter as fetches, dá pra pelo menos dar um +2/+0. Mas tá aí. São de repente um futuro deck de landfall. Tem aquele bicho, acho que é 2 manas, toda vez que entra no terreno ganha marcador +1. Acho que é 3 manas, 2/1 é de Zendikar. E tem os brancos, né? E o vermelho que tem landfall também. De repente fazer um Naya. Não sei. Summon Fat Chocobo. Mais uma Summon. Esse aqui é o Fat Chocobo. 4 genéricas, uma verde. Tem o Ark. Ele é um 4/4, então 5 manas para um 4/4. Encantamento criatura, né? Então Dawnbringer destrói, Traven Charm já destrói. Também vale a pena ressaltar. Não sei se eu falei no outro encantamento, o vermelho. Ele é encantamento criatura, né? Então mais vulnerável para alguns tipos de removals. Então Dawnbringer, Cleric, ele pode matar esses encantamentos. Mas tá. O que esse o Ark faz? Cria um token 2/2 de pássaro que toda vez que entra no terreno ganha +1/+0 até o final do turno, igual esse aqui. Daí no turno seguinte, daí ele já pode bater, a não ser que tu dê ímpeto no primeiro, né? Às vezes tu consegue fazer. No segundo, Kerplunk, criaturas que você controla ganham trampo até o final do turno. Então, de repente, esse cara aqui fica interessante, né? Que daí tu tem esse cara já na mesa, ele já vai ter o trampo. Daí depois tu já vai pagando 8, ele já vai ter atropelar e é Death Touch. E Death Touch atropelar, mesmo que seja você bloqueou com 50/50, eu vou dar 1 de dano nele e vai passar o resto.
Ah, meu bicho tá 5/5 a Trample e Death Touch. 1 de dano aqui, 4 na tua cara. Então, mesmo que o bicho seja infinito/infinito, ele vai dar um só porque é o suficiente pra letal, né? O Death Touch com Trample tem essa parada. Esse aqui, de repente, é interessante com aquele bicho lá, Humana Death Touch, que paga 8 e ganha 1 bilhão/bilhão. Bilhão não, mas ganha bastante. Criaturas que controlam ganha trampo, então no segundo e no terceiro ele vai dar trampo, no quarto também. No quarto ele já vai dar o trampo e só vai morrer, né? Então interessante esse bichinho aqui. De repente nos Gru Ramp aí da vida, né? Ainda no verde, Town Greeter. Uma genérica, uma verde, humano citizen, 1/1, um cidadão humano. Quando ele entra, mila 4 cartas e você pode botar um terreno dentre eles na sua mão e coloque... e se você colocou uma Town, Town é cidadezinha? Esqueci qual é a tradução exata, peraí. A tradução estava cidade, mas acho que vila. Vamos lá, vamos dizer que é vila, né? Se você colocar uma Town, uma vila... não lembro se a tradução é vila, se for outra, mas eu vou falar Town então. Se você botou uma Town card, você ganha 2 de vida. Então, ou seja, ele é um sátiro melhorado. Ele faz a mesma coisa que o sátiro, só que é humano. Então, se você precisar de humanos, às vezes você faz numa versão daquele deck que vai a Burning Tree Emissary, ele é humano. Daí você joga aquela mágica que dá mais um para os seus humanos, então ele acaba sendo até melhor do que o sátiro. Mas ele faz a mesma coisa do que o sátiro se você for jogar no Dredge sem as cartas de Town, de vila. Então, ele é a mesma coisa, então agora o deck de Dredge dá pra usar 8 sátiros. 4 dele e 4 sátiros. Mas se você ainda tiver algum Town no seu deck, você pode ter a chance de ganhar 2. Então ele é melhor, já que ele tem esse a mais, né? O Fire Design. Outra carta que tem a ver com Town é essa 2 genéricas, uma vez instantânea, você busca no seu deck por um terreno básico ou uma carta de Town. Então ele é quase como se fosse as Gates. Tem aquela criatura que busca Gate ou busca terreno básico. Isso aqui seria, né, o vilarejo, vila, o Town. E bota em campo virado e embaralhe. E quando você buscou no seu deck dessa maneira, você pode botar um marcador na criatura que você controla. Então é um Rampant Growth que, claro, por 1 mana a mais você pode ainda botar um marcador na criatura que você controla. Só que o Rampant Growth é instantâneo, então você pode salvar. Teu bicho é 3/3, o cara vai lá dar um raio, tu salva o teu bicho botando um marcador +1 e ainda buscando uma land no passe. Então tem essa vantagem. Ou buscar um Town. Buscando a Town. Por que eu vou querer buscar a Town, já que ela não tem nada a ver? Calma, tem esse bichinho aqui. Eu acho que esses dois são os únicos bichos comuns, por enquanto, que tem a ver com o Town. O Town Greeter, que a gente falou antes, e o Kikihan Merchant. 2 genéricas, uma azul, uma criatura, uma besta, um cidadão besta, 1/4. Ele tem a habilidade de pagar 1 virado, tu compra uma carta, descarta uma carta, ele faz um loot por 1 mana, tranquilo. Não vai conseguir fazer no turno que entra, mas beleza. Tipo, é 1/4, é bundudo pra segurar. E a habilidade outra é 7 e vira, sacrifica ele, compra 3 cartas. Essa habilidade custa 1 a menos para ativar para cada Town que você controla. Então, se você tiver 7 Towns, custa 0. É só virar ele para dar um draw. Então, e não é Sorcery Effect, você pode fazer no turno do oponente no passe, ou em resposta a alguma coisa. Então, num deck de Towns, só que como a gente viu, no Pauper aqui a gente só vai ter verde e azul. Eu acho que a melhor Town é essa aqui. Essas são as Towns. Tem de todas as cores. De azul e verde, azul e verde, não sei o quê. Só que como o verde é o mais... que utiliza mais os efeitos, eu acho que os verdes vão jogar. Todos os verdes para você poder baixar esse cara. O verde e azul com certeza, né? E o verde e outras cores é o que vai jogar. Branco e preto, branco e vermelho. Só se você for montar um deck com esse cara, né? Se for fazer em volta para baixar esse cara. Mas de verde, tem esses dois aqui para você poder utilizar. Só que eles são... Já vou falar desse ali. Só que eles são todos... É uma gate. Só que em vez de gate é Town. Então não sei se vale a pena, né? Não tem outra função. É só para esses 3 bichos. Para esse bicho ganhar 2 de vida. Para esse aqui tu poder buscar, né? E esse aqui para você poder dar esse draw. Não sei se vale a pena pagar 3 manas 1/4. Que daí possivelmente... Claro que tu pode ficar pagando 1 e dando um loot todo turno, né? Então é interessante nisso. Aqui tem uma que é incolor, uma Town. Dá pra usar ela também. Quando ela entra, ganha 2 de vida. Ela é igual... E a forma incolor. Ela é igual a uma outra land antiga que se usava... Ainda se usa em alguns decks de Boros ou de UBS Control. Que é o terreno que é incolor, que entra e ganha 2. Dá pra usar esse aqui, né? Talvez valha mais a pena usar esse aqui, porque vai que surge mais cartas assim em edições futuras. Pode ser que surja, mas no momento, pelo que eu pesquisei, só tem essas 3 cartas que usam alguma habilidade do Town no Pauper, né? Falando de Pauper. Então essa aqui vai jogar,
Essa aqui tu pode usar, né? Ela é igual àquela outra. Se ela entrasse e ganhasse 1 de vida, só seria útil no deck de Town. Mas como ela ganha 2 de vida, então dá pra usar no lugar da outra tranquilo. Ou se quiser usar 8, né? Usa 4 dessa e 4 da outra. E esse aqui é que eu acho que vai mais jogar. Também, se você quiser, pode usar essa aqui, né? Que é uma Town. Vamos falar em inglês, né? A Town. Que entra virada e você escolhe uma cor e ela adiciona mana de qualquer dessa cor que você escolheu. Então, joga com 4 dessa pra você escolher verde ou azul que estiver faltando. Mas as verdes eu acho que são as que podem jogar, porque, né, tu vai precisar de verde para fazer essas duas principais cartas aqui. Para buscar, né, esses terrenos. E a azul com certeza nessa. E aí, eu gostei desse bichinho, né, mas infelizmente só veio isso pra Town. Dá pra botar de repente uma dessa pra ganhar vida também. Então tá. Essas foram as que eu achei ok. Agora eu vou falar das 5 melhores da edição, na minha humilde opinião. Em quinto lugar, eu acho que o Summon Chocomog. Duas genéricas, uma branca. A gente já falou bastante sobre como funcionam elas, essas sagas, criaturas, né? Ela entra... Ela é uma 3 mana 3/3, ela entra e ela vai fazer todas as outras criaturas que você controla ganhar mais 1/0 até o final do turno. E ela tem 4. Eu já ia falar 5, né? Um cara que não sabe ler em número romano. Ela tem 4, né? Tudo bem que tu vai baixar ela no turno 1, vai dar mais 1/0 pros teus bichos. Então teu Trabens, possivelmente no Mono White, teus Trabens vão bater 2/2. Aí no turno 2 tu bate com ela 3/3. Aí no turno 3 de novo tu bate com ela 3/3. Aí no turno 4 ela morre. Então no turno 2 e turno 3 vai ter que voltar ela de repente com Core Skyfisher ou com Ephemerate. Ou se for usar com azul, Momentary Blink, né? Alguma coisa de remover ela de campo para voltar novamente para ficar reutilizando. Então é interessante isso. Se você baixou também no turno 1 e já voltar com Core Skyfisher, tudo bem que é 5 manas, então já tá mais à frente no jogo, né? Mas geralmente voltar no turno 2 e 3 dela vale mais a pena. Porque daí você bate, daí depois faz o core, volta, daí quando tu baixar de novo vai resetar, né? Vai vir de novo pro 1. Se você, por exemplo, no turno que ela tá com 4 marcadores, vai botar o 4º marcador. Eu não sei se na hora que coloca o marcador trigger de ela morrer, ou se ela já vai direto pro cemitério. Eu acho que ela já vai direto pro cemitério. Então, antes desse 4º marcador entrar, você vai ter que dar, acho que, Ephemerate nela. Se você quiser, né? Tipo, é uma ideia que a gente tava tendo no grupo que a gente tava conversando. Faz Ephemerate nela, que ela vai sair de jogo, vai voltar, aí vai voltar pro 1 e vai buffar todo mundo, né? Eu acho que não tem como buffar 2 vezes, a não ser que você faça na terceira. Na terceira, quando ela trigou, todo mundo ganha mais 0. Só que daí você blinkar ela, ela não vai bater, então... A não ser que tu bata com tudo, teu oponente bloquear exatamente ela, aí tu blinka ela pra dar teus outros bichos ganhar mais 0, totalizando 2, mais 0. Mas eu achei essa carta aqui muito boa. Filipinho, nosso amigo, a gente tava comendo um cachorro quente depois de uma jogatina, ele comentou que o pior defeito dela é não ser 2/3, porque daí não dá pra ser pego pelo bichinho branco, né, do White Winnie, que quando entra você olha as 4 do topo, pega um bicho de poder 2 ou menos, né. Só que 3/3 é porradeira, é legal, né, se você faz o segundo dela, né, tu faz ela no turno 3, né, no turno 4 faz outro dela, então essa aqui vai pelo menos bater 4, porque é as outras criaturas, né, não é outras criaturas que não sejam Chocobo Mog, tem que ser outras criaturas. Mas tem essa jogadinha. Mas eu acho que quando entra o 4º marcador aqui, ela já vai direto pro cemitério. Infelizmente. Né? Ou tô confundindo. Talvez o trigger vai pra pilha, daí dá... Mas se der pra brincar ela no quarto com o Ephemerate, daí é uma jogadinha legal, então daí você vai dar mais 2/0 pra todo mundo e ela vai voltar pro 1. E você vai ter no outro turno como bater com ela com mais um pump. Então, tipo, dá pra ficar fazendo vários pumps, né? Então, se der pra fazer o Ephemerate aqui no quarto, aí é legal. Só não dá pra fazer com a Skyfisher, né? Porque na hora que botar o 4º marcador, mesmo que você quiser trigger, já vai antes. Tu não vai ter tempo de baixar um Core Skyfisher voltando. Então, pra voltar com o Core Skyfisher, geralmente vai ser ideal aqui no segundo e no terceiro. Mas de qualquer jeito, um 3 manas 3/3 parece bom, né? Parece bem forte. Vamos lá. Em quarto lugar, o Miojinho. Um Instant Ramen. O miojo, um artefato, food, né? Uma comida. Duas genéricas que tem flash, tem lampejo. Você pode jogar a qualquer momento como se fosse uma instantânea. Quando ele entra, você compra uma carta, paga 2, vira, como qualquer comida, sacrifica esse artefato e ganha 3 de vida. Então, lembra muito a Lembas, porém, eu acho a Lembas melhor, mas essa carta aqui eu achei bem legal pelo fator do flash. Então, tu pode dar um draw em resposta ali, alguma coisa, e ganhar vida, né? Então, com 4 manas, High Ti. Então, com 4 manas, tu baixa, já consegue estourar e ganha 3 de vida, às vezes vale a pena. E às vezes, como é uma carta que tem flash, você pode jogar outras mágicas do passe, em vez de jogar ela. Tu pode buscar no Teachings. Por que não? Né? É uma mágica com flash, então o Teachings busca. Às vezes você tem 4 manas. Aí tu tá jogando contra um deck, se o cara se tapar e me dar um burn, eu posso ganhar vida, ou beleza, posso dar um counter, ou fazer um Teachings buscando outra coisa.
ou fazer uma mágica, outras mágicas, né? Então ela dá essa possibilidade, mas eu gostei, mas eu acho que o Lembas é melhor, na minha humilde opinião. Vamos agora pro terceiro lugar. Rook Turret. 3 genéricas, 1 azul. Uma criatura artefato constructo. 3/3. Tem voar. E toda vez que outro artefato que você controla entra, você pode comprar uma carta. Se você fizer isso, descarta uma carta. Então essa carta aqui, a gente sabe que tem vários redutores de artefato, né? Tem aquele de 3 manas 3/2, que os artefatos custam menos. Tem o azul, né? Uma incolor, um azul. E que é um 1/2, eu acho, que diminui. Então, um deck com, sei lá, botando 6 desses bichos. Isso aqui pode custar uma azul. Um deck de carrinho, de repente, um Eggs. Pode ser que surja um Eggs. E daí você vai ficar fazendo todas as pedrinhas, comprando carta. Então, tu jogou, tu vai poder descartar aquela land, comprar uma. Quer dizer, tu compra uma carta, daí descarta a pior da sua mão. E ficar sempre fazendo esse ciclo, né? Então, de repente, pode surgir um combo aí com ela, além do carrinho. Então, ela mais o carrinho, tu vai ter muito mais draw. Aqueles decks já são cheios de draw, né? Porque já tem aqueles 8 daqueles draw 2 quando sacrifica artefato ou criatura. Então, isso aqui possibilita, né? De você fazer um deck muito mais... Tipo, comprei só terreno e não consigo combar com o carrinho. Beleza, isso aqui tu se livra de todos os seus terrenos. Toda vez que joga um artefato e faz uma Blood Fountain, né? Toda vez que um artefato entra, não é quando você casta. Então a Blood Fountain é 2 triggers aqui. Então, eu achei ela muito forte. Tudo bem que eu confesso que eu só percebi mais quando o Kalikai fez um short falando desse deck, daí falou do Eggs, e daí eu fiquei, caralho, é verdade, né? Porque na minha cabeça eu pensei, 4 manas 3/3, só que tem os redutores, os fucking redutores de artefato. Então às vezes paga 1 mana por um 3/3. Não, ele não é igual ao carrinho no sentido, porque o carrinho quando entra ele já drena 1, né? Esse aqui é outro artefato. Então, eles corrigiram nesse cara, porque se fosse toda vez que um artefato entra, na hora que ele entrasse, ia trigar, e ele por si só já ia ser um loot, né? Mas ainda assim eu achei ele bem forte, bem legal. Vou jogar muito com ele. Em segundo lugar, eu acho que tá cheio de artefato aqui, né? Pauper The Artifact, né? Magic The Artifact The Gathering. Porra, é foda não ter como colocar os artefatos, porque os artefatos a gente sabe, né? Por um formato cheio de coisas que artefatos são relevantes. Mas tá aqui, Red Mage Rapier. Rapier é outra coisa. Red Mage's Rapier. Uma color e uma vermelha. Qual que é a tradução de Rapier? Não sei. Artefato e equipamento. Job Select. Toda vez que esse equipamento entra, cria um token de Hero e anexa nele. Então ele é um equipamento que vai criar um token 1/1 anexado, mas... E toda vez que você jogar uma mágica de não criatura, ela vai ganhar mais 2/0 até o final do turno, e é um mago, eles são os outros tipos. Então ela vira mais uma opção para Hot Dogs. O Hot Dogs agora pode usar 12 Hot Dogs. Acho que já tinha um outro Hot Dog, mas ele não era tão bom, né? Esse aqui pelo menos ele fica na mesa, se o seu oponente matar ele. E ele pode anexar num Killfind. No Killfind, se tu anexar por 3 manas, óbvio, não sobra tanta mana assim no Hot Dog, mas às vezes o seu oponente matou teus bichos, daí tu tem só o Killfind e esse negócio na mesa. Tu equipa por 3 manas, sei lá, sobrou 3 montanhas, equipa, dá uns Mutagenic Growth, tu vai dar mais 5/0 pra toda spell que tu jogar que não for de criatura. Então, parece relevante, já que ele vai ficar na mesa, né? Então eu acho que, por esse fator, né? E se você quiser fazer um deck que, sei lá, vai Rakdos, tu pode sacrificar esse artefato e ainda tens um token /1 de Hero na mesa, né? Ou tu sacrifica o Hero. Então, tipo, tu tem 2 comidinhas também pros Deadly da vida. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar dos outros. Mas é que Deadly ele geralmente joga com essas cartas vermelhas, né? As cartas de sacrificar artefato criatura pra comprar 2. Mas tá aí. Eu acho que é uma opção aí. De repente o Hot Dogs usando 8 e mais 2 desse, 10 no total, fica legal. Já que os outros pelo menos têm a resistência maior. Esse aqui vai ser só 1/1, né, de resistência no vácuo. Mas enfim. Vamos falar então aqui do primeiro lugar que eu escolhi. Na minha humilde opinião, outro artefato. Mas esse aqui realmente é o primeiro lugar. Eu acho que é o mais forte. O custo de mana dele é uma incolor e uma preta. Um equipamento, de novo. Mais um desses equipamentos com Job Select. Quando entra, faz um herói, uma criatura token e anexa nele. E a criatura tem mais 1/0. E toda vez que você joga uma mágica de não criatura, ela dá 1 de dano em cada oponente. E é um mago em adição aos seus outros tipos. Então ele não é aquele... Se criasse aquele 0/1 maguinho e anexasse num equipamento que dá mais 1/1... Ou mais 1/0 para ele ficar 1/1 seria legal. Mas esse aqui é a criatura equipada, dá 1 de dano. Então é melhor, porque se ele fizesse só aquele maguinho e anexasse nesse equipamento, matou o mago, beleza. O equipamento só dá mais 1/0, digamos assim. Esse aqui, então, qualquer criatura equipada, de repente, se você quiser fazer um hack dos pingers,
dá pra fazer. Ou, não, Mono Black, bota isso, mais o carrinho também. Carrinho, tu caça isso aí com o carrinho ele vai trigar, vai dar um de dano com o carrinho. Aí jogou uma mágica de artefato, vai trigar quando jogou isso aqui, e vai cair, o carrinho vai dar mais um. Então, tipo... E mesmo que tu deixe na mesa, né? Pode equipar no carrinho, daí o carrinho agora toda vez que tu joga, ele dá 2 danos. Tudo bem que um dos danos o carrinho vai drenar, né? Esse aqui ele só vai dar 1 de dano. Mas eu acho que o carrinho é perda de vida. Mas dá na mesma, né? Tipo, o oponente vai perdendo vida e vai morrendo muito fácil. E é uma criatura colorless, então tipo, dá pra matar com Snuff Out, mas tipo, mesmo assim tu vai tomar 4 pra não tomar... tu vai tomar inteiro pra não tomar parcelado, beleza, né? Mas ele... Eu achei a carta mais forte da edição, talvez eu esteja enganado. Comentem aí qual que você achou. Talvez seja o Chocobo ou seja o Miojinho. Talvez nenhuma dessas aqui. Talvez seja uma dessas aqui. Talvez seja a Town. Ou talvez seja... talvez seja esse Chocobo. Não sei. Comentem aí pra mim, galera, o que vocês acharam deste vídeo. Qual que vocês acharam a melhor carta. De repente pode ser essa aqui. Talvez essa aqui jogue mais. De repente, por exilar artefato. Deixa eu ver o que mais. Ou essa aqui. Na real, essa aqui. No meu coração. Essa aqui. Não gosto de cigarro, né? Não fumem, por favor. Né? Façam bem pra vocês mesmos, mas, tipo, por flavor, essa aqui pra mim é melhor. Mas de carta força, essa aqui. Então, de qualquer jeito, é uma carta preta, né? A melhor carta dessa edição. Apenas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha e seu like. Não esqueçam da promoção deste mês aí da Liga Magic. Em junho, a gente vai ter a promoção a cada R$100 de compras lá no Marketplace. Vocês ganham aquele cupom que vocês já estão ligados. Utilize o nosso código para duplicar a chance de ganhar. Dá aquela força, aquela moral. E tamo junto. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. E espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um grande abraço e falou!